Olá pessoal, esse ano eu estreio aqui na cobertura de imposto de renda do Jornal o Globo e hoje eu tô aqui contigo para te ajudar a preencher a declaração de 2025. Todo ano, você sabe, nós fazemos diversas reportagens para que você consiga tirar todas as suas dúvidas para prestar as contas com a Receita Federal. E olha, nem todo mundo precisa declarar, viu? Para este ano, o órgão divulgou quem precisa realizar a declaração com o leão. Quem recebeu R$ 33.888 em salários, seja você informal ou CLT, pensões, aposentadorias, aluguéis e outros rendimentos tributáveis. Quem recebeu em soma superior a 200 mil, rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte. Também precisa prestar contas quem obteve em qualquer mês ganho de capital na venda de bens ou direitos, sujeito à incidência do imposto. Quem realizou operações de venda em bolsas de valores cuja soma foi superior a R$40 mil ou com apuração de ganhos líquidos, sujeitos à incidência do imposto. Quem tinha até o último dia 31 de dezembro a posse ou propriedade de bens, como imóveis, por exemplo, acima de R$800 mil. Quem passou a morar no Brasil no ano passado e quem obteve receita bruta por atividade rural em valor superior a R$ 169.440. E olha, esse ano tem uma série de novidades que eu vou contando para você aqui ao longo do vídeo, mas uma delas que interessa muita gente é a ordem de restituição. Assim como ocorreu no ano passado, os contribuintes que optarem por receber sua restituição do Imposto de Renda 2025 via Pix terão prioridade, mas houve uma mudança nesse processo. Até 2024, o contribuinte tinha prioridade se fizesse a declaração pré-preenchida ou optasse por receber a restituição via Pix. Isso continua valendo, mas aqueles que fizerem os dois procedimentos simultaneamente ficam um passo à frente na fila de receber o dinheiro de volta. Permanecem na fila preferencial idosos acima de 80 anos, seguidos de idosos acima de 60 anos, deficientes e professores. Para começar a realizar a sua declaração, é imprescindível saber qual foi seu rendimento no ano passado. Se você for um empregado do setor privado ou público, quem te entrega um informe de rendimentos. Ele é um dos documentos que você precisa reunir para prestar as contas à Receita. Informes de rendimentos de bancos, extratos bancários e de pagamento do plano de saúde, recibo de gastos com educação, entre outros. Quer saber o que você precisa reunir? Aqui embaixo você tem um link que te leva à página do Globo que mostra tudo o que é necessário para declarar na sua renda. Agora vamos começar o nosso tutorial. Bom, vou te ensinar aqui como baixar o programa da Receita. Primeiro, a gente tem que acessar o site da Receita Federal, fazer a minha declaração, em seguida iniciar. Nessa página a gente clica em baixar programa, no meu caso para o Windows. E olha, é possível também realizar a declaração pelo celular. Esse ano tem novidade para quem faz pelo smartphone, é que a Receita aposentou o app Meu Imposto de Renda. E agora você precisa baixar o app da Receita Federal, se quiser prestar as contas na palma da mão. Mas olha, quem obteve rendimentos através de aplicações de renda variável ou registrou atividade rural em 2024 não deve realizar a declaração pelo celular. Bom, gente, essa daqui é a página do IRPF 2025. O programa já abriu e logo aqui há as opções. Eu venho em nova e a usual é a de ajuste anual. A partir dela, eu presto as minhas declarações de tudo que eu recebi no ano passado. Há também a declaração final de espólio, que é realizada quando alguém falece, e também a declaração de saída definitiva do país, quando você vai morar no exterior e não é mais um residente fiscal do Brasil. É possível importar dados da sua declaração anterior de 2024, como também realizar uma completamente nova em branco. A opção de iniciar a declaração a partir da pré-preenchida, ela não está disponível por completo. Isso porque houve uma greve na Receita Federal e a Receita afirma que a partir de 1º de abril todos os dados que a Receita informa estarão aí disponíveis nesta opção.
Através dessa opção é possível importar dados que a Receita porventura já possua de você. Eles são colhidos através de informes do seu empregador, do seu plano de saúde e de instituições bancárias que também prestam essa informação à Receita. A pré-preenchida também virá com algumas mudanças neste ano, como informações sobre contas bancárias no exterior e necessidade de confirmação da checagem das informações. Lembrando, é de total responsabilidade do contribuinte checar as informações ali colocadas pela Receita. Isso porque se houver alguma inconsistência, é o contribuinte que pode arcar com possíveis multas e juros. Bom, aqui eu vou iniciar uma em branco com um CPF fictício do Arnaldo, ok? E nós vamos começar pela ficha de identificação do contribuinte. Tenho que marcar aqui a declaração de ajuste anual original. Clico aqui na identificação do contribuinte e olha, esse ano não há mais o campo de título de eleitor. A Receita ela realizou uma reformulação de diversos itens considerados ultrapassados. Eles foram descontinuados, como o código do consulado ou embaixada de quem mora fora do Brasil. Há novidades também na ficha de bens e direitos, que eu vou falar logo mais. Aqui você preenche o seu nome, se houve alteração de dados cadastrais, se possui cônjuge ou companheiro, se veio do exterior, e aqui é importante você colocar a profissão. Eu vou sugerir que o Arnaldo, assim como eu, é um jornalista. Código 261, na verdade. Profissionais das letras e comunicação, jornalista e repórter. A gente seleciona e, em seguida, vamos para a próxima ficha, que é a de dependentes. Ela não é obrigatória. Nela você pode incluir muitas pessoas, filhos, enteados ou pessoas que você possui a guarda até 21 anos ou 24, caso ele esteja estudando em curso superior. E também é possível incluir pais, avós, bisavós que possuam renda de até R$ 26.963. Aqui, gente, é necessário ver se de fato compensa você incluir esses dependentes, porque apesar da dedução que cada um gera de R$ 2.275,08, você também precisa incluir os ganhos, os rendimentos dessas pessoas que podem estar sujeitos aí à tributação. Por exemplo, no caso de idosos, você deve colocar as aposentadorias, os salários que os seus pais eventualmente recebam e também as bolsas recebidas pelos estagiários, por exemplo, no caso dos filhos. A dica aqui é você incluir e ver se realmente vale a pena a dedução. Aqui a gente vai deixar em branco e vamos para a aba Alimentandos. Aqui nessa aba entra as pensões a filhos e ex-esposas, desde que obrigatoriamente tenha decisão judicial informando isso. Se for algo informal, boca a boca ou extrajudicial, não é passível de entrar aqui. Vou sugerir que o Arnaldo tenha aí uma filha. Vou colocar aqui o CPF da Manuela. Aqui ele pede o número do processo para constar se realmente há uma decisão judicial em curso sobre esse tipo de pensão alimentícia. A gente adiciona. Em seguida vem a ficha de rendimentos tributáveis de pessoa jurídica. Aqui entram todas as informações daquilo que você recebeu em 2024 de empresas. Salários, férias, 13º, gratificações. Se você realizou como pessoa física, freelas ou bicos, você precisa colocar aqui e preencher através daquele informe de rendimentos que a empresa te enviou. Aqui, toda a atenção é necessária. 1 centavo errado aumenta e muito as suas chances de cair na malha fina. Isso porque a Receita cruza os dados das declarações e se houver inconsistência, você pode pagar multa. E olha, se você foi demitido ou não quis continuar na empresa, ainda assim é necessário informar os ganhos no período em que você esteve lá. E se você fechou o período em uma empresa e começou em outra, ainda em 2024, é necessário abrir 2 abas e incluir os ganhos em cada uma delas. Vou sugerir que o jornalista Arnaldo é aqui do Jornal Globo e ele ganhou no ano passado R$ 60.000. Ok.
Ok. Em seguida, a gente tem a ficha de rendimentos tributáveis de pessoa física ou do exterior. Bom, aqui entra um recebido por aluguéis, médicos que recebem diretamente do paciente e não de empresas de saúde. Aqui também entram rendimentos recebidos no exterior, como em receitas advindas lá de fora. Quem é produtor de conteúdo, por exemplo, e recebe pela plataforma no exterior, precisa declarar aqui, caso ultrapasse o limite mensal da faixa de isenção. Há ainda a possibilidade de importar os dados do Carnê-Leão, que deve ser emitido mensalmente para quitar o imposto devido. Agora, se você que recebeu o aluguel e não contribuiu mensalmente, você pode ter problemas. Isso porque, ao declarar o recebido sem ter quitado o tributo mês a mês, pode haver cobrança de multa e de juros. Aqui, janeiro, fevereiro, março, eu posso simular um pagamento aleatório de R$6.000 de aluguel que, porventura, eu receba de um inquilino. Agora a gente pula para a aba de rendimentos isentos e não tributáveis. Nessa aba você precisa preencher bolsas de estudos e poupança, assim como lucros e dividendos recebidos por empresas, pensões por doenças graves e aposentadoria, além de pensão alimentícia. Nesta aba, inclusive, os motoristas por aplicativo precisam declarar 40% do rendimento obtido através do transporte por app. Isso porque há legislação específica sobre o que esses trabalhadores informais precisam informar em declaração. Os outros 60% vão na aba seguinte, de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva. Aqui, rendimentos não tributáveis, eu vou inserir uma bolsa de estudo que, porventura, eu tenha recebido no valor de R$5.500. Agora nós passamos para a aba de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva. Aqui você vai adicionar todas aquelas aplicações das quais você obteve rendimentos, como CDBs, por exemplo. Rendimentos de aplicação financeira, eu sou o titular, aqui eu ponho o CNPJ da fonte pagadora, por exemplo, do banco, e o quanto eu obtive desse rendimento. Lembrando que as instituições financeiras te informam, através do informe de rendimentos, quais são os títulos ali que devem ser colocados em quais fichas. Isso é bastante interessante também. Bom, em seguida a gente passa para a ficha de rendimentos tributáveis de PJ pelo titular com exigibilidade suspensa. Se você, porventura, tem um processo na justiça de um valor que você acha que deve ganhar, mas ainda está em disputa, você informa nesta aba para a Receita saber que esse é um dinheiro que pode surgir aí na sua conta numa eventual próxima declaração. Isso é importante para a Receita não ficar perdida aí quando esse possível dinheiro entrar no próximo informe de rendimentos que você vai prestar aí ao leão no ano seguinte. Aqui eu vou colocar R$50.000 que porventura eu tenha a receber. Bom, em seguida a gente vai para a aba de rendimentos recebidos acumuladamente. Bom, aqui você tem que diferenciar o que é seu e o que é do seu dependente. E aqui você vai identificar, vai mostrar para a Receita o que você recebeu de uma vez só. Aqui é o exemplo clássico dos aluguéis. Se o seu inquilino, porventura, tenha parado de quitar as prestações com você em abril e só tenha voltado em dezembro, ele vai te pagar o retroativo. E aqui você informa para a Receita que esse rendimento recebido aí pelo seu inquilino de todo esse tempo de aluguel que ele ficou sem pagar, você informa que ele deveria ter sido faseado e, portanto, não deveria ser tributado como um ganho grande, como um ganho gigante, e sim como um ganho que você teria ao longo do ano. Aqui, então, eu vou adicionar exclusiva na fonte de, vamos supor que eu recebi R$12.000. Aqui então eu criei uma dívida aí de R$12.000 desse meu inquilino
comigo. Aqui é a ficha de imposto pago ou retido. Essa é uma das mais importantes, porque você informa para a Receita os tributos pelos quais você já pagou no ano passado. E isso é muito importante para não ter duplicidade na hora do pagamento, incluindo tudo aquilo que você já pagou através do Carnê-Leão, que a gente já falou dele aqui. Bom, em seguida a gente vai para a aba de pagamentos efetuados. Aqui é importante guardar recibo de tudo para você preencher essas fichas. O que entra aqui? Despesas com médico, fonoaudiólogo, dentista, psicólogos e gastos com educação. Aliás, em gastos com educação você só pode informar faculdade, gastos pagos com mensalidades de escolas e também de especialização. Cursos complementares como línguas ou até mesmo balé, eles não valem para dedução no imposto de renda. E olha, os valores pagos aos médicos e reembolsados pelos planos, eles também precisam estar aqui, viu? Aliás, os gastos com saúde acompanham a pessoa, nunca quem pagou. O contribuinte deve ficar bem atento, porque esse é um ponto que faz muita gente cair na malha fina. E olha, não se pode incluir gastos com massagista, nutricionista, enfermeiros particulares e acompanhantes, cadeiras de rodas, compras de óculos de grau, medicamentos e testes, como os de DNA e de farmácia. Vacinas também são vetadas aqui. Aqui, nos pagamentos efetuados, eu vou simular uma despesa com gasto médico aqui no Brasil. Fui eu mesmo, foi o Dr. João da Silva, e aqui, se porventura houver uma consulta particular com o Dr. João da Silva, eu informo que paguei a ele R$250, mas que o meu plano reembolsou R$120. Dessa forma, eu informo a Receita que houve uma restituição aí paga pelo meu plano de saúde sobre essa consulta. Agora vamos para a aba de doações efetuadas. Aqui elas só podem ser realizadas as empresas que eram elencadas para doação regular. Essas empresas ou instituições devem ser reconhecidas. A gente vê pela televisão muitos programas que avisam que aquelas doações não são dedutíveis. Então, o contribuinte precisa ficar de olho nisso. Há, inclusive, na própria declaração como deduzir parte do imposto devido em favor de fundos ou da criança ou do idoso. Eu vou te ensinar aqui na ficha de doações diretamente na declaração. Você vê aqui as duas opções, tanto da criança e adolescente quanto da pessoa idosa. Você pode destinar a esses dois fundos até 6% do seu imposto devido. 3% para os da criança e adolescente, 3% para os fundos da pessoa idosa. E aí há a possibilidade, por exemplo, de você escolher entre um fundo nacional, um fundo estadual, e aí você aqui escolhe o seu estado, como por exemplo o Rio de Janeiro, e também um fundo municipal. O Arnaldo vai declarar para a cidade natal dele, Angra dos Reis, no sul do estado do Rio. Aqui aparece o valor disponível para a doação. A parcela responsável desses 6% do imposto devido, quanto você pode doar para este fundo, aqui no caso 3%. R$ 221,19, eu vou ceder aqui R$200. Aqui o da criança e do adolescente eu posso doar para o Fundo Nacional, no mesmo valor, correspondente aí a 3% do imposto devido. Aqui ele vai gerar um documento de arrecadação, um DARF, para você que está até o último dia de entrega da declaração do imposto de renda em 2025, o dia 30 de maio. Esse valor ele é abatido do seu imposto a pagar, ou então ele vai ser devolvido a você na restituição. Bom, agora nós chegamos à aba de bens e direitos. Essa é uma aba para a Receita saber qual é o seu patrimônio. Aqui hoje há uma série de novidades para 2025. Nos imóveis, por exemplo, você não deve mais atualizar por valor de mercado, mas sim pelo que você comprou. Se você iniciou um financiamento há 2 anos, lá em 2023, pagou R$400 mil, coloque aqui. Se você quitou mais parcelas em 2024, você deve inserir
a atualização. Mas agora, para inserir atualizações de investimento no imóvel como reformas, você só poderá adicionar através de um evento. O valor atualizado do imóvel só deve ser alterado caso você venda ele no futuro. Aí ele vai entrar lá na ficha de rendimentos tributáveis, como alienação, venda, e você vai apresentar o valor recebido. E se, por exemplo, sua mãe quiser te presentear com um carro e você não ter renda para tê-lo, é importante você declarar o carro em bens, mas você vai precisar voltar lá na ficha de rendimentos isentos e inserir o valor doado. Não é cobrado nenhum imposto federal sobre as doações, mas incide sim imposto estadual, que varia de acordo com cada estado do país. Aqui agora eu vou adicionar um imóvel, uma casa que eu estou financiando, e eu venho aqui em 2023 com os gastos de ITBI, escritura, todos os trâmites, impostos já pagos, eu tinha quitado R$400 mil, inclusive com as primeiras parcelas. Em 31/12, eu avancei em mais 150 mil em pagamentos aí de parcelas do financiamento. Portanto, eu aumento aqui esse valor de 400 para 550 mil. Se eu quiser declarar no meu carro, eu venho em bens móveis e adiciono o veículo automotor terrestre, tá? Não deve se atualizar pelo valor da tabela FIPE, por exemplo, e sim o quanto você pagou. Esse meu carro é 2022, eu paguei 45 mil e permaneço com ele em 45 mil reais. O mesmo caso da casa, ele só vai valorizar aqui caso você venda e ele entra aí como um rendimento tributável. E olha, gente, quem declarou ano passado o código 99, outros bens e direitos, esse ano vai precisar reformular, dizer o que é esses outros bens e direitos. Isso porque houve uma reformulação nesse campo e muitas pessoas, por exemplo, estavam não especificando ou especificando itens que já tinham classificação, como, por exemplo, os carros. Vinham aqui e declaravam os carros, que são bens móveis, em outros bens e direitos. Agora, aqui há uma especificação do que são esses outros bens e direitos. Se não houver, você precisa colocar outros bens e direitos só se de fato não houver nenhuma dessas opções que se encaixa aí no seu bem. Vou colocar aqui 50 mil reais. Bom, e as criptomoedas, a Receita segue querendo saber o quanto você tem. É importante aqui em bens e direitos também inserir o quanto você tem, seja em Bitcoin, em Ether, em Tether, por exemplo, e outros NFTs, por exemplo. Aqui ele te dá a opção se você é o autocustodiante desse bem, ou seja, se você possui esse bem numa cold wallet, né, numa carteira própria, ou se ele está numa gestora, se ele pertence a alguém que está aí custodiando para você. Aqui é necessário colocar o CNPJ e informar quem é dono da sua cripto. Aqui eu vou inserir que eu tenho esse valor em Bitcoin. A aba de dívidas e ônus reais serve para você inserir o financiamento de carros, de empréstimos, mas não serve para você inserir o financiamento de imóveis, tá? Isso porque o imóvel ele não é seu até a quitação total de 100% do valor dele. Por exemplo, um contrato de empréstimo entre tio e sobrinho, você também precisa colocar aqui desde que haja confirmação aí em cartório dessa ajuda aí momentânea em que ele posteriormente vá te ressarcir. Agora a gente chega à aba de espólio. Gente, essa daqui é uma aba específica para pessoas que falecem, que morrem. É uma forma de você informar a Receita que em breve esse contribuinte não vai mais existir nos próximos anos. Em seguida vem a aba de doações a partidos políticos e candidatos a cargos eletivos, tá? Aqui a gente abre, é necessário colocar o CNPJ
desse candidato, o nome dele e o valor doado. Vamos supor que eu tenha contribuído com R$ 1.500 para a eleição de um candidato a vereador em 2024. Bom, essa aba aqui de importações é possível você importar, por exemplo, os dados do Carnê-Leão, né? Se você recebeu aí de pessoa física, se você recebeu de um inquilino, através dessa aba você consegue importar tudo aquilo que foi registrado mês a mês através do Carnê-Leão. E aqui a aba de verificação de avisos e erros ela é importante, pois ela vai resumir tudo para você que impede aí a sua entrega da declaração. Em vermelho, por exemplo, está sinalizado os erros graves que impedem aí a gravação da declaração e posterior entrega. Em amarelo, ele avisa o que está errado, mas ele não impede a gravação e posterior entrega. Mas isso você tem que ficar de olho. Bom, gente, todo mundo sabe que a aposentadoria privada ela também precisa ser informada, mas há uma diferença entre o PGBL e o VGBL. No caso do PGBL, as deduções elas são realizadas em pagamentos efetuados. Apesar do valor colocado na previdência privada ao longo do ano, você só vai poder abater 12% do rendimento tributável e também não deve declarar o PGBL em bens e direitos. Esse tipo de previdência privada ele é mais indicado para quem faz no modelo completo. Enquanto não houver saque, não há declaração. Mas quando houver saque, haverá incidência do IR no valor geral, mais o que ele rendeu. Vamos aqui comigo no campo pagamentos efetuados. A gente vem em novo, em previdência complementar. Eu paguei R$45 mil aí com esse modelo de previdência privada, o PGBL. Aqui ele abre uma caixinha me avisando e conseguimos, portanto, um abatimento aqui do imposto a ser pago. E há também o VGBL, ele é declarado pelo saldo na ficha Bens e Direitos. Não há abatimento. Esse tipo de investimento ele é mais vantajoso para quem declara na forma simplificada. Enquanto não houver saque dele, não é preciso informar na declaração. No VGBL, apenas o rendimento é tributado. Aí aqui no computador eu vou mostrar como inserir o VGBL. Fica aqui em outros bens e direitos, VGBL, você adiciona aí outros R$45 mil. Agora vamos falar um pouquinho de renda variável. Muita gente aí opera no day trade, aquelas negociações num mesmo dia, onde você compra e vende ações num único pregão, né? É possível colocar esses ganhos líquidos com lucro ou prejuízo para ser realizado o cálculo devido total. E olha, a responsabilidade nesse caso é do operador financeiro, viu? A aba destinada a isso fica aqui em renda variável, operações comuns, day trade, e você insere aqui tudo o que você realizou de negociação diária. E olha, uma dica aos aposentados com mais de 65 anos. Eles possuem uma isenção maior sobre os rendimentos mensais, além daquela estabelecida na faixa. Há um intervalo extra no valor de R$ 1.903,98. Na prática, o aposentado que recebeu até R$ 4.163 fica isento da cobrança. Mas se você não quiser realizar a conta e dividir o que realmente precisa declarar em rendimentos isentos e na área de rendimentos tributáveis, você pode inserir o valor diretamente na aba de rendimentos isentos, porque a parcela que couber a tributação, ela vai ser destinada automaticamente pelo programa à aba correta de rendimentos de pessoa jurídica. Vem ver comigo. Eu venho aqui em rendimentos isentos, vamos supor que o Arnaldo ele se tornou um aposentado. E eu insiro aqui o valor de R$70 mil. Quando eu clico em OK, ele vai me dar esse aviso. Lembrando também que militares da reserva ou reformados a partir do mês em que completam 65 anos também são beneficiados com esse intervalo maior. E a partir desse aviso você clica em Sim. Vamos colocar aqui o CNPJ do INSS. Eu fui o titular, recebi esse valor.
clico em OK e ele informa aqui que esse rendimento superou aí o limite de isenção. Eu clico em sim e ele vai aparecer aqui, rendimento de pessoa jurídica. Ele mesmo faz a conta e calcula essa diferença. Bom, gente, e aqui a gente chega ao fim da nossa declaração e no canto esquerdo aqui do programa você consegue ver qual é a opção pela tributação que a gente pode escolher. E aqui a dica é, claro, escolher aquela que é mais vantajosa ao contribuinte. Veja que no modelo completo, por deduções legais, a alíquota ela é um pouco maior e o imposto também é um pouco maior. Por desconto simplificado, o imposto a pagar é bem menor. Veja que essa seria a minha opção. Bom, agora nós já conferimos aqui a alíquota efetiva, o que era mais vantajoso para mim, eu venho em entregar a declaração. A partir daqui, como há necessidade de um imposto a pagar, eu escolho o número de parcelas que eu posso escolher e o valor da cota. Deve ser pago aí até dezembro. E olha, caso haja algum valor a ser restituído, é importante que a conta bancária informada seja sua. Ela precisa ter um CPF vinculado a você. Não pode, de forma alguma, ser de terceiro. Por exemplo, você está devendo aí um valor para o seu cônjuge. E aí você, para facilitar, quer colocar já a conta dele para o desconto ser feito diretamente, aquele valor devido já cair diretamente na conta dele e quitar sua dívida pessoal. Isso é vetado. Ele precisa cair na sua conta pessoal, seja aí de qualquer banco, ao informar aqui no fim da declaração. Bom, gente, eu espero ter ajudado aí vocês a preencherem a declaração do Imposto de Renda de 2025, que tem bastante novidades. Olha, aqui no Globo, você sabe, nós temos uma série de conteúdos com especialistas, reportagens, vídeos sobre como declarar o Imposto de Renda 2025. Portanto, fique ligado no nosso ambiente especial em oglobo.com.br/economia. Você clica em Imposto de Renda e lá você tem uma série de matérias sobre os mais diversos itens. Ficou alguma dúvida? O espaço dos comentários aqui embaixo está aberto para você inserir aí questões que tenham ficado em aberto. Você também pode enviar a sua dúvida para ir@oglobo.com.br, que na medida do possível a gente vai buscar responder para você. Muito obrigado pela sua companhia, a gente se vê.